Deixa eu só fazer uma parada que tem a ver com a questão de decisões aqui. Teve uma vez que eu tava tendo uma conversa com um primo, tem várias coisas que o primo já falou assim na nossa vida aqui de trabalhar juntos que me marcou pra sempre, assim. Eu tava choramingando pro primo, porque há um tempo atrás a gente tomou uma decisão, e ela foi uma decisão que eu carrego comigo todos os dias, assim, que a gente fechou uma exclusividade do Primocast com um grande streaming. A gente não pode falar sobre isso, cara. E aí eu tava choramingando sobre isso. Eu falei assim, cara, acho que eu tomei a decisão errada sobre isso, né? Mas não foi legal. Na época você tava chorando ou tava agora? Não, eu tô sempre. Isso é um negócio que eu sempre carrego, assim, que eu acho que eu errei muito. E o primo me falou um negócio, ele falou assim, alguma coisa no sentido de, olha, a gente toma as decisões com base nas informações que a gente tem. Por que ele me falou isso? Porque na época, as informações que a gente tinha, do contexto da época, que depois da pandemia transformou esse mercado em outra coisa, é de que os caras iam dominar tudo. É de que os caras, que se você não se aliasse a eles, você ia ficar pra trás. Sim. Era de que os caras iam, cara, catapultar todos os podcasts que entrassem lá. Era mais ou menos essas conversas que a gente tinha, né? Uhum. Só que, na época, por até um viés meu, eu ignorei o que estava acontecendo com o movimento de podcasts em vídeo. Videocasts. Entendeu? O Flow já tava aparecendo e eu ignorei isso. De tipo assim, cara, alguém vai ficar vendo podcast em vídeo, coisa tosca, né? Eu tinha um pouco desse viés meu próprio, entendeu? Isso foi uma coisa que me prejudicou. Então, assim, eu tinha a informação que aquilo existia e eu ignorei, entendeu? Mas aqui tinha uma bagagem de podcast em áudio, né? E aqui, o que é legal? O Sony, ele sabia, né, pelo menos o que o filme mostra, é lógico que tem todo o romantismo aqui, mas ele sabia que o Jordan ia ser melhor que os outros caras, que o próprio Larry Bird e tudo mais, pelo jogo que ele assistiu ali. Então ele tinha uma informação além de todo mundo, entendeu? A decisão que ele tomou, ele apostou a carreira dele inteira, né, a vida foi em cima de uma decisão que ele tinha uma visão mais clara, mais cristalina do que todo mundo, assim, cara. Você é um pouco mais romântico com tudo isso que você falou? Manda. O João é muito romântico. Manda que eu fico amargurado nessa história. Cara, quando chove, o que acontece quando chove? Quando chove, o taxista às vezes se dá mal porque tem menos corrida. O cara que vende guarda-chuva se dá bem porque tá vendendo muito mais. Quando chove, o dentista perde dinheiro porque tem um monte de consulta cancelada, mas a pessoa que tá lá na plantação, na lavoura, tá comemorando porque tá chovendo. Quando chove, as escolas têm todo mundo chegando atrasado na aula, isso é um problema pra escola. Quando chove, o cara que tava lavando o carro tem um monte de cliente pé da vida porque tá devolvendo. Quando chove, acontece um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, que afeta um monte de negócio. É só um efeito da natureza. Então a pergunta que fica pessoal é que chuvas que vão acontecer no seu mercado para você ir se antecipando, como você está se preparando para elas, né? Acho que a Nike aqui teve uma previsão do tempo impressionante. Eles acertaram que o Jordan ia explodir, talvez pelos vídeos que o cara assistiu, talvez eles tinham mais informações. Hoje a gente tem condições de ter muito mais informações na mão para poder saber se vai chover ou não no seu mercado, mas usa isso daí para tomar as melhores decisões. O que você sabia lá na época do podcast era que ia fazer um tempo assim, depois mudou, o tempo muda também. Mas será que ter mais informação, assim, ter tanta informação assim, não atrapalha? Também? Com certeza. Pode ficar perdido um pouco também. Porque eu acho que eu discordo do que você falou do Sony, que ele não tinha mais informação do que os outros. A informação era a mesma. Ele tinha mais visão. Ele tinha uma visão diferente das outras pessoas e ele fez tinha as outras uma opinião? Impopular. Impopular, é verdade. Então acho que ele tinha uma visão diferente dos outros e ele foi capaz de arregimentar aliados pra seguirem naquela visão dele. A informação é a mesma. Mas eu acho que é isso. Ele, com as informações que ele tinha, ele não deixou que a visão dele ficasse nebulosa. Você lembra até da cena da loja de conveniência, que ele vai e ele pergunta pro atendente, o atendente critica o Jordan, né? Meio que fala, é um cara X aí. Aí no final, quando ele volta, o cara fala, nossa, todo mundo sabia que ele ia dar certo. Não, aí dá risadinha, né? Todo mundo sabia. Então não era todo mundo que sabia. Ele tinha a visão, ele construiu a visão dele e ele foi capaz de passar. Mas deixa eu perguntar pra vocês. Vamos voltar no tempo, tá? A gente não sabe o futuro. Você é o Sony, você é responsável pela divisão ali de, como que eu posso dizer? De tênis... Novos talentos. Focado de basquete. Tênis pra basquete. E aí você pega todo o budget do segmento. Todo o budget e você fala, cara, eu quero colocar tudo nesse cara. Aí vem aqui o chefe e fala, cara, você não vai colocar. Ele falou, vou, e se der errado eu posso ser demitido. Me tira da empresa aqui, pode me tirar. Ele pegou e deu all-in. Cara, vocês acham que essa foi uma boa decisão? Dar all-in? Olhando pra aquele momento, não porque aconteceu depois, porque eu poderia até jogar na Mega Sena e acertar. Isso que eu ia falar, porque poderia acabar não só o emprego dele, mas com uma carreira dele, né? Exato. E dar uma balada boa na cara, empresa, eu não gosto do all-in. Eu não gosto. Eu não sou o cara do all-in. Não seria esse cara. Não seria esse cara. Cara, você tem certeza que vai? All-in. Eu sou o cara que existe certeza no mundo. Eu não seria. Mas eu acho que eu sou o cara, se eu tiver certeza, eu vou fundo no negócio. Eu nunca daria all-in. Eu não sei se é all-in. Mas por causa do conceito do risco da ruim. Sim, mas eu ia fundo. Até o limite da linha ali de tipo... Tá bom, desisto. Um dia, Kaique, eu tava andando de moto. Pouco sabe, né? Eu tenho carteira de moto, eu tava entrando no túnel. No que eu tava entrando no túnel, eu tava ali no corredor. Imagina, primo no corredor de moto. Dirigindo moto? Que problema, multiverso isso. Exatamente, eu tava lá de moto. E aí, um carro pegou e ameaçou vir pro lado aqui, ó. Aí o primo já... No que ele ameaçou, eu... Imagina você no corredor, pau quebrando, você tá lá, Juscelino. Aí você... brequei. Primo cachorro louco. No que eu brequei, a roda da frente brecou, tinha uma graxa no chão, a roda de trás virou, bateu no carro e eu caí. No que eu caí, começou a juntar um monte de motoboy. Primo com gaiola? Fiquei feliz de ele estar do meu lado dessa vez, porque geralmente é o contrário. Aí juntar, começaram a brigar com os caras, queria matar o cara do carro, não sei o que lá, uma loucura.
Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu, cara, um tempo sem respirar, assim. O que aconteceu? Meu Deus, meu Deus. Aí eu fui ver, nada sério, será que eu me quebrei? Levantei, saí andando. Ufa, graças a Deus. Aí os caras da moto me ajudaram, levantou, subiu na moto e segui no corredor. Quando eu aterrissei, eu pensei o seguinte, não morri. Mas não foi culpa minha eu ter caído. Ou seja, eu poderia ter sofrido um acidente mortal por culpa de terceiro. E aí, eu descobri o conceito do risco da ruína. O risco da ruína é o risco que diz que se existe 1% de probabilidade de a sua vida acabar, você tem 100% de obrigação de não participar desse jogo. Então, se eu tiver 99% de chance de multiplicar meu capital por 10 vezes, eu não devo jogar se esse 1% fizer meu capital quebrar. E aí, quando você pensa assim, algumas decisões começam a mudar. Por exemplo, eu não ando no carro sem cinto no banco de trás. Porque eu sei que o carro pode bater. Pode ser culpa do Uber, pode ser culpa de um terceiro e eu posso morrer. Se eu morrer, acabou. É uma vida só. Eu não ando mais de moto. Graças a Deus, né? Já pensou o primo de pino na perna, aquelas gaiolas. Claro, eu tenho opção. E quando eu tenho opção, aí eu tomei a decisão. Eu vou ficar mais tempo no trânsito, eu vou acabar demorando mais, mas eu não vou mais correr esse risco. Você não pode eliminar todos os riscos da sua vida. Porque eliminar todos os riscos de perder, eliminar todos os riscos de ganhar. Mas esse eu eliminei. E aí, por isso só, que eu volto então pro Sony. Deu certo. Mas Elon Musk também deu certo. Só que pra cada um Elon Musk, pra cada um Sony, você tem 1 milhão de pessoas que estão no cemitério. E que deram errado. Porque você não pode colocar todas as suas fichas no único lugar, por mais que a chance seja alta, cara. Pra mim, o empreendedor, assim, ele precisa ser consistente. Isso não é consistência pra mim. Ele tinha uma chance grande, ele fez uma leitura que ninguém mais fez. Com certeza, ele é o cara. Mas eu não teria feito isso. Porque quantas pessoas tomaram decisões assim e não estão aqui escrevendo livros ou fazendo filmes que deram errado? Até quando isso foi uma visão de negócios, isso foi, ou até quando isso é sorte, isso foi sorte, né? Ou todos esses caras que a gente fica contando história, foi um negócio de uma tacada de mestre, né? Ou foi só uma tacada, uma única tacada, né? Isso que é um pouco complicado também, né? De ver isso. É perigoso, né? Mas o Sony, ele curtia um joguinho. No começo do filme mostra ele no cassino, no roletinha. É verdade, ele era um apostar. cara. Ele era um cara. É verdade, cara. Então por isso do Huawei. Mas ele era funcionário também, né? Sim. gente? Puta, é verdade. Não, mas isso muda um pouco. Muda um pouco. A visão do cara é totalmente tipo, meu, De aposta. eu tenho $1.000 aqui, eu vou dobrar esse negócio na roleta. Mas o que o João falou é muito importante. É um pouco da diferença do funcionário da empresa. Porque se ele tivesse feito isso, ele poderia acabar com a carreira dele, ou poderia ser demitido. Ele ia pra outra marca, sei lá. A Nike não quebraria porque ela é muito grande. Sim. Mas é a diferença entre você empreender e você ser funcionário, né? Assim, você pode ganhar muito mais como empreendedor, mas você pode quebrar também. Né? Então é diferente a gestão de risco, né? Agora imagina